Saúde Sobretudo está aqui mais uma vez com a doutora Beatriz Baldi, médica dermatologista, que hoje, gente, vai falar de um assunto que eu tenho certeza que você, mulher, e até homens também, estão super curiosos para conhecer e saber um pouco mais, que é sobre a criolipólise. Doutora, seja bem-vinda, muito obrigada. E quais são as novidades aí sobre a criolipólise? Eu que agradeço. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto que traz muitas dúvidas. Então, muitas pessoas ainda têm, assim, muito receio da criolipólise. Algumas pessoas têm uma ideia errada do procedimento. Então, hoje, assim, eu gostaria de explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso, até, assim, para as pessoas entenderem para quem é indicado, como que funciona e tudo mais. É isso mesmo. Doutora, só para a gente entender um pouquinho, o que seria a criolipólise? Criolipólise é, na verdade, a destruição de gordura por congelamento. É isso. Então a ideia é essa, você acaba diminuindo a temperatura daquela região de tecido gorduroso e por diminuição existe a quebra do adipócito, a quebra da célula de gordura. E com o passar do tempo, com a reabsorção daquele tecido, existe a diminuição do volume de gordura daquela região. Então assim, criolipólise é isso, seria a destruição de gordura por congelamento. Sim, muitas pessoas até falam, é uma lipo sem corte, seria isso ou não? Não dá pra gente falar que é uma lipo, porque você não vai modelar, você não vai esculpir um corpo com a criolipólise, não. Você vai pegar uma pequena região onde existe um acúmulo maior e vai fazer com que aqueles adipócitos sofram e que com o passar das semanas o corpo reabsorva aquele tecido que foi destruído, aquela necrose tecidual que a gente causa por congelamento. Então, assim, falar que é uma lipo sem cortes, eu acho que é uma coisa um pouco simplista, não é uma coisa tão precisa assim a criolipólise. Sim, doutora, e para quem é indicado a criolipólise? É indicado para aquelas pessoas que têm um pequeno acúmulo de gordura em regiões mais localizadas. Então não adianta eu pegar um paciente obeso, um paciente que tem uma circunferência abdominal grande e fazer criolipólise. Não, primeiro, eu tenho que ver se essa gordura está no subcutâneo. Normalmente os obesos, eles têm aquela gordura que nós chamamos de gordura visceral, a gordura ao redor dos órgãos. A criolipólise não vai pegar aquilo. Então, agora para aquelas mulheres ou homens que têm de repente aquela gordura mais localizada em flancos ou aquele culote que é um pouco mais visível mesmo, que a gente vê que tem aquele acúmulo, aquela bolinha, aquela bananinha que o pessoal fala, né? Então ali a criolipólise pode ser uma boa indicação. Sim, e é indicado tanto para homens quanto para mulheres? Sim, pode ser feito tanto em homens quanto em mulheres. Eu, assim, não indico para pacientes que têm alguma alteração de colágeno, pacientes que sofrem, assim, com alguma doença dermatológica ou reumatológica, onde exista piora com a variação de temperatura, pessoas que têm fenômeno de Raynaud, enfim, existem algumas contraindicações, mas, assim, a grosso modo, tanto homens quanto mulheres podem fazer criolipólise. Doutora, e só fazer a criolipólise resolve ou tem algum acompanhamento que deve ser feito durante o tratamento? Normalmente, eu indico que os pacientes façam um acompanhamento, tanto com as drenagens, aplicação de radiofrequência. Eu costumo dizer que a criolipólise é um tratamento que veio somar ao tratamento da gordura localizada. Dizer que só a criolipólise vai resolver o problema é muito pouco, é muito simples, porque o mecanismo de ação da criolipólise, a ideia de você destruir um tecido gorduroso e esperar que o corpo reabsorva aquilo, ela requer uma série de cuidados. É muito pouco, é muito pobre um resultado de uma criolipólise isolada. Claro que existem aparelhos e aparelhos, existem aparelhos assim, que conseguem causar uma necrose tecidual mais localizada ou uma coisa assim mais homogênea. Existem aparelhos que de repente não são tão precisos, mas normalmente nós falamos em protocolos de tratamento. Falar assim, eu vou fazer uma criolipólise e meu problema resolveu. Não, não é assim. Não adianta chegar lá, fazer uma sessão e achar que vai sair dali magra, porque também tem um tempo de tratamento, né, doutora? Isso, não adianta. E muitas vezes uma sessão só não é suficiente. Então nós costumamos dizer assim, você vai fazer uma sessão de criolipólise, você vai ver o resultado dali 2-3 meses. Uma das vantagens da criolipólise, que hoje se fala muito, existem alguns trabalhos demonstrando isso, é o skin tightening. O que é isso? É a aderência da pele àquela região onde
a gordura foi destruída e onde, durante o processo de absorção daquele tecido necrosado, existe uma melhor aderência da pele. Então, essa seria a grande vantagem, a grande diferença da criolipólise em relação à lipo, vamos dizer. Mas tudo isso, dizer que só uma sessão vai resolver, vai fazer, eu acho que é muito pouco. Então, normalmente ela é um tratamento a mais no protocolo daquele paciente que quer se livrar daquela gordura localizada. Doutora, então não adianta a pessoa chegar lá e querer saber quanto tempo vai durar o tratamento dela, porque varia de paciente para paciente, né? Normalmente assim, o dermatologista deve fazer uma avaliação, ver primeiro se aquela paciente tem indicação para criolipólise, se vai valer a pena fazer aquele tratamento. Faça a primeira sessão, daí nós montamos o protocolo dependendo da região, dependendo do volume de gordura, e vai indicar radiofrequência, vai indicar drenagem, vai indicar um ultrassom, um infravermelho, depende do que nós queremos. E aí, conforme nós vamos avançando no tratamento, aí nós podemos indicar uma outra sessão de criolipólise, que pode ser feita com 60 ou 90 dias de intervalo da primeira. Então demora um pouquinho, não pode ser feita mensal. Não, porque você tem que dar tempo do organismo reabsorver aquele tecido necrosado. Teoricamente, você fez uma necrose tecidual ali, então você tem que ter o tempo de recuperação. Por isso que você falou, doutora, que deve ser feito um outro acompanhamento durante esse tratamento, não é? Isso, não fez a crio e fazer outras coisas. Não é um procedimento médico, né? Hoje existe aquela história do é um procedimento médico, pode ser feito por esteticistas, enfim, deve ser feito por um profissional habilitado. Eu não vou entrar nessa questão, mas assim, se o profissional é bem treinado, ele é habilitado para estar fazendo a criolipólise, pode estar sendo feito, mas não é um tratamento que deve ser banalizado. Eu acho que agora eu consegui assim falar o que eu não estava conseguindo achar a palavra. A criolipólise, ela não deve ser banalizada. O paciente tem que ser avaliado em relação à hérnia abdominal. De repente ele tem ali aquela bolinha, eu falo assim, nossa, tem uma bolinha de gordura, e não é uma hérnia, você não vai fazer uma criolipólise, né? Então existem riscos, todo procedimento ele tem os seus riscos, então por isso que deve ser feito por um profissional habilitado. Bom, isso que a doutora Beatriz acabou de falar é muito importante, gente, porque muitas pessoas acabam indo em qualquer clínica de estética sem citar nomes, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a criolipólise é um tratamento que deve ser feito por um profissional, não é, doutora Beatriz? Por uma pessoa habilitada. Não é? Então a pessoa tem que ter um treinamento em cima desse tratamento, tem que saber avaliar se o paciente é bem indicado, a criolipólise é bem indicada, ela tem que saber tratar eventuais complicações, porque nenhum tratamento, nenhum procedimento é isento de complicações. Então, se tiver uma complicação, a pessoa tem que estar ciente e tem que estar preparada para agir em cima disso, né? Então, assim, eu acho que a criolipólise é uma novidade hoje. Muita gente tem muitas dúvidas sobre isso, muita gente tem medo e muitos não têm medo nenhum. Então eu acho assim, como qualquer tratamento que de certa maneira, não diria assim, ele acaba sendo invasivo, né? Então a pessoa tem que procurar se orientar, né? Procurar um profissional bem preparado para isso e saber pesar bem as coisas, né? Então tem que ser orientada antes de ser submetida a qualquer tipo de procedimento desse tipo. Sim, doutora Beatriz, pode ser feito em qualquer época do ano, a crio? Pode acontecer de ficar alguma equimose, algum roxinho onde é feita, porque o aparelho ele vai causar uma sucção. Fica bem vermelho. Isso, vai ficar um roxinho, né? Então na hora fica vermelho, aí logo depois pode ficar ali. Então ali a pessoa não pode ficar tomando sol, senão ela vai manchar, corre o risco de manchar. Mas fora isso, não tem nenhuma contraindicação assim com relação ao verão. Bom, e lembrando para vocês aí de casa que qualquer dúvida sobre a criolipólise tem as páginas da Clínica Balde no Facebook, tem o site, aliás, da Clínica Balde, tem a página no Facebook e Instagram, lá vocês podem tirar qualquer dúvida. Mas lembrando que você tem que procurar o seu profissional de confiança para procurar saber mais sobre a criolipólise, né, doutora? Isso, lembrando também do site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, então lá, assim, existe uma relação de profissionais, então a pessoa ela pode procurar, coloca lá a sua cidade e ali
a SBD vai orientar quais os profissionais que são credenciados, que são membros da Sociedade Brasileira de Dermatologia. É isso mesmo. Bom, doutora, eu quero muito agradecer. Esse assunto muitas pessoas perguntam, né? Muita curiosidade entre as mulheres. Quero muito agradecer pela doutora ter vindo aqui. Lembrando que nós estamos aqui no espaço Dona More Homem, onde está acontecendo o coquetel de lançamento. Então nós aproveitamos aqui esse espaço super bonito. Agradecer a Tati e toda a sua equipe. Muito obrigada, doutora Beatriz. Eu que agradeço. Foi uma tarde ótima. O lugar está lindo e espero ter tirado as dúvidas do pessoal de casa e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. E você continue acompanhando nosso programa sobre a fibra.